Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip para falar sobre o Gabigol, que pelo jeito está praticamente certo que ele ficará no Flamengo por causa do fraco interesse internacional, pelo menos em times grandes, pelo Gabigol. Existe interesse sim de algumas equipes como o West Ham, entre outras equipes menores, mas esse tipo de coisa está agradando o jogador brasileiro. E pelo jeito ele deve ficar no Flamengo mais uma temporada. Acho que ele ainda quer jogar na Europa. Talvez ele assine um contrato no meio da temporada para sair, mas isso aí só vai depender do que ele vai fazer nesses meses pelo Flamengo. Que se ele jogar muito bem, ele consegue atrair interesse, sempre atrai. Essa janela sempre é mais complicada, gente. A janela de meia temporada é sempre mais difícil de contratar, porque muitos times ainda ambicionam resultados. No Brasil seria até mais fácil de movimentar, porque os times estão mais abertos, porque a temporada não começou. Mas na Europa, esse tipo de movimentação é complicada. Aí muitos olhos vêm para cá. Muitos olhos vêm para cá para tentar pegar alguém, já que times europeus não querem vender. Nesse tipo de janela, embora fique um pouco confusa nem de raciocínio, mas nesse tipo de janela, o Gabigol chamou a atenção de alguns times. O West Ham foi um desses times. Aí agora falou do Barcelona, mas eu acho isso daí total desperdício de talento seria ele lá, porque o Barcelona já tem centroavante. O Luis Suárez é um centroavante titular, claro, muito mais habilidoso, tem um repertório maior que o Gabigol, mas já tem a idade mais avançada. O Suárez ainda tem muito a entregar. O desempenho dele na temporada é bom. Ele está lesionado, ele vai ficar até abril fora. Mas não tem nenhuma garantia que ele vai ser o titular no lugar do Suárez, ou que ele vai ter uma grande presença em campo lá no Barcelona. Surgiu o rumor do Chelsea, esse rumor praticamente morto, falaram que o Lampard estaria interessado, mas a gente não pode cair toda hora em rumores, Óbvio que são embasados em alguma verdade, não quer dizer que o Chelsea não chegou a reportar, que eles estão querendo doidos para usar o Giroud como moeda de troca, para se livrar dele, ou para o Lyon, ou para o Napoli ou para o Inter de Milão, na tentativa de trazer alguém para o Chelsea, que eles estão atrás de um centroavante reserva para o Abraham, ou de alguém que vai disputar a posição com ele, porque o Chelsea ainda não acha garantido o Abraham como substituto ideal para o Drogba e o Diego Costa foram para o time. O Gabigol foi levado com uma consideração para ir para o Chelsea, mas esse rumor esfriou. Eu acho que seria uma movimentação, porque no Chelsea, como o Chelsea ainda está na Copa da Inglaterra, ainda está na Champions, ele iria jogar rodadas da Premier League antes da Champions, já que o Abraham iria jogar a Champions. Eu não acredito que eles iriam colocar o Gabigol lá, porque ele teria que se adequar ao plano de jogo, então ele seria mais usado para poupar o Abraham do que como para ser titular. Diferente do que a Fox Sports disse, ele não chega com o pé na porta, não chegaria no pé na porta no Chelsea, até porque o Abraham está jogando muito bem. Teve uma excelente atuação contra o Burnley, teve uma outra excelente atuação nos últimos jogos, então não é um cara que vai perder a posição numa transferência. Mesmo se o Dembélé, que é onde os olhos do Chelsea estão se virando mais na busca de um centroavante, e o Gabigol fica, seria uma boa mudança, mas isso esfriou, porque o Chelsea já está atrás de outros centroavantes. Seja o Mertens do Napoli. Mertens é uma escolha excelente, é um jogador que o teto dele produz muito bem. O problema do Mertens é que ele já tem 32 anos, então não vai ajudar muito o time se eles pensarem a longo prazo. O Gabigol ajudaria mais nesse sentido. Mas o Dembélé também é jovem, também é talentoso, e para piorar a situação dele, se ele quisesse uma transferência para o Chelsea, o Dembélé está jogando muito bem nessas últimas rodadas no Campeonato Francês. Mas que o Campeonato Francês não seja a coisa mais forte do mundo, o nível de jogo dele não é uma coisa baixa, é alto o suficiente para provar que ele possa jogar bem em outras ligas. Então esse Dembélé, porque tem vários, vamos ser sinceros, está jogando muito bem, e o Chelsea está interessado assim como o Tottenham. Caso o Tottenham perca, o Chelsea pode pensar no Gabigol, mas isso aí parece longe de ser verdade, até porque o Chelsea é um time com muita grana para investir, às vezes até mais que o Tottenham, e o Tottenham não está com muitas expectativas de ir para a Champions na próxima temporada, Ainda está nessa Champions, mas na próxima temporada é um mistério. Não faz uma grande Premier League, ainda não se achou taticamente. O Chelsea se encontrou melhor taticamente, mesmo com o elenco inferior, mas e tem expectativas melhores para a próxima temporada. Por isso que se espera que o Sancho e o Timo Werner venham para o Chelsea nessa próxima temporada. E o Werner, obviamente, não é uma boa notícia para o Gabigol se ele vier, Se ele vier, porque seria outra disputa de posição. Outra pessoa que a gente tem que falar, outro time, é o West Ham da Premier League, e não seria uma boa mudança no sentido. Nesse time, o Gabigol seria titular,
ele tem talento para ser titular do West Ham, mas o West Ham está quase caindo. O West Ham não está bem no campeonato inglês, por mais que tenha um jogo a menos, esse jogo é contra o Liverpool, então não é uma grande expectativa de que eles vão ganhar ou sair com algum ponto nesse jogo. E nesse sentido o Gabigol perde porque tem uma grande chance dele estar num time que possa cair para a segunda divisão. Mas se a concorrência para cair seja grande, tá o Bournemouth, o Norwich e o Aston Villa se esforçando bastante para cair, mas o fato é que não seria uma mudança muito interessante. Mesmo que o West Ham não caia, não vai competir na Europa, o Gabigol não vai ter tanta visibilidade assim jogando no West Ham, por mais grande que a Premier League seja. Ele teria que ter boas atuações contra o Big Six, que é algo que o West Ham não vem tendo esse ano. A última boa atuação contra o Big Six foi contra o Chelsea, mas o Chelsea tem sido um time que oscila bastante. Mas se o Chelsea jogar bem, dificilmente o West Ham consegue bater de frente. Mas a gente vê outros mercados assim. Ir para Inter de Milão de volta não seria uma boa ideia, porque o Lukaku é o titular absoluto. O Lukaku é um jogador mais habilidoso, né? A gente tem que levar assim, o Gabigol marcou 43 gols no Brasil. É no Brasil, gente. O nível técnico do Brasil é mais baixo do que o futebol europeu. E por mais que o Flamengo, Santos, Atlético Mineiro agora com o Dudamel estão jogando um nível forte, que possa assim dar trabalho em algumas condições, o resto do Brasileirão é muito fraco. A gente tem CSA, a gente tem times assim muito inferiores. A Sampdoria, com todos os defeitos que ela está agora, é um time que ofereceria muito mais trabalho. São times muito mais organizados taticamente do que aqui no Brasil. Por isso que mesmo que o Lukaku marque menos gols e não a média de jogos, eles vão entender que o Lukaku produz mais no sentido de que o nível aqui é mais difícil. E não está errado pensar desse jeito. O Lukaku tem feito atuações razoáveis, não acho que ele pode produzir mais. E é o titular absoluto, então não seria muito bom. E o Conte não gosta muito de jogadores arrogantes. O Gabigol ainda, por mais que queira evoluir nesse tipo de sentido, ele é um jogador que tem essa arrogância. O Conte é um cara arrogante e não gosta de pessoas muito mais arrogantes do que ele, né? Assim era o Diego Costa, na época lá do Chelsea, né? Tanto que o Conte mandou ele procurar outro clube. E isso a gente já sabe. Então não acho que seria um relacionamento saudável entre Antônio Conte e o Gabigol. Por mais que o Conte seja um técnico muito habilidoso e que possa adicionar ao repertório do Gabigol. Então, assim, pra mim, a situação é, ele deve ficar no Flamengo, se o Chelsea contratar o Dembélé, ou se não tentar o Mertens depois. E o fato que o Chelsea também está sonhando com o Timo Werner. O Gabigol vai ter que se contentar com isso, né, de ficar com o Flamengo na temporada. Não é uma notícia ruim. O Flamengo é um bom time, está conseguindo novos reforços, mantém a mesma base para continuar com um time competitivo. E ele pode fazer outra grande temporada. Se ele fizer outra grande temporada, ele vai atrair mais atenção do futebol estrangeiro. O William conseguiu atrair a atenção do Chelsea, o Oscar, Ramires, entre outros jogadores brasileiros. O Neymar atraiu a atenção do Barcelona. Óbvio que ele não é uma joia igual o Neymar é, mas um desempenho de 43 gols já foi suficiente para atrair rumores. Se ele fizer isso de novo e mostrar que aquela fase que ele teve no Inter de Milão e no Benfica acabou, ele pode ir longe. Essa é que é a grande verdade. Mas se eu fosse ele, eu só ambicionaria campeonato inglês, um grande time do campeonato italiano, o espanhol, iria assim, ou o Paris Saint-Germain no campeonato francês, porque qualquer outro time para baixo desses, campeonato português, os fracos do italiano, né, uns times mais abaixo do italiano, e os times fracos do francês, ou da Eredivisie, são times, também o Bayern de Munique seria uma boa escolha para ele, mas são times que não estão tendo visibilidade. A gente está vendo desempenhos muito grandes. Você tem que ter um desempenho muito fora da curva para conseguir atrair a atenção dos grandes potências da Europa. O João Félix teve que tirar leite de pedra para atrair a atenção do Atlético de Madrid e, de fato, ele não está jogando bem, né, nessa temporada. Não está sendo muito bom para a imagem do campeonato português e do próprio João Félix. Então a gente tem que entender esse tipo de situação. O fato do Benfica, desses times, estão com a moral muito em baixa, não estão conseguindo levar tantos talentos assim. Vamos ver, né? Eu acho que ele tem talento para ir para a Europa, eu não vejo ele como um mau jogador, ele é um jogador muito talentoso, né? Ele, não acho ele o melhor centroavante do mundo, né? Ele tem suas limitações comparadas aos centroavantes, mas ele pode acrescentar muito ainda. Eu, na minha visão, acho ele mais jogador que o Gabriel Jesus. Isso aí vocês podem discutir aí. Eu acho ele mais jogador que o Gabriel Jesus, e se ele fosse convocado no lugar do Gabriel Jesus, calma que não vai acontecer porque o Tite morre de amores pelo centroavante do Manchester City, o Gabigol acrescentaria mais. Eu acho que ele tem um repertório de jogadas maior. Mas ele ainda tem coisa a evoluir, tem apenas 23 anos, pode evoluir muito pela frente. E vamos ver os próximos destinos. Pelo jeito ele fica no Flamengo, não é uma má escolha, não é uma notícia ruim, mas eu acho que o sonho de Europa vai ter que esperar mais um tempo.
E se ele conseguir repetir o bom desempenho, talvez na janela do meio da temporada ele consiga sair, ou na próxima janela do ano que vem. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.